Bom, vamos começar, né, gente? Bom, bom dia a todos. Estamos aqui Bom hoje dia. para fazer a apresentação da primeira audiência pública de prestação de contas do IPSERV. Agradecemos a presença de todos que estão presentes nessa audiência pública, que acontece de forma virtual, para a apresentação do relatório de governança do IPSERV, referente ao exercício de 2023. Ou seja, todas as informações tratadas aqui nessa audiência são com base no exercício de 2023. Agradecemos também a diretoria, os conselhos e servidores do Instituto e toda a equipe que contribuíram para que essa audiência pública fosse possível de ser apresentada hoje, aqui neste momento. Quero agradecer também os nossos consultores, a Bruna, Demétrio, que está aí, e a equipe da empresa de crédito e mercado, a Nathalie e equipe da empresa Atena Atuarial, que também farão parte dessa nossa apresentação. Bom, para melhor andamento dos nossos trabalhos, vamos fazer aqui a apresentação e, em seguida, nós vamos abrir uns 15 minutos no final para que, se alguém quiser fazer alguma pergunta, nós estaremos à disposição. Eu só gostaria de observar e de pedir que as perguntas, porventura, que porventura forem feitas, que seja sobre o assunto, sobre a apresentação que nós vamos fazer a partir de agora, tá? Bom, antes de adentrarmos na apresentação, é muito importante nós falarmos rapidamente sobre o progestão. O que é o progestão? Se a gente for navegar na história, né, dos RPPS, desde 1998, o RPPS ele vem sendo institucionalizado através de diversas legislações. Com isso, os desafios dos gestores de RPPS eles vieram crescendo a cada dia. E com isso, com mais desafios e com dificuldades, né, na gestão desses regimes de previdência. E com essas dificuldades, foi se pensado em algo para tentar melhorar a gestão desses RPPS. E em 2015, pela portaria, uma portaria, né, acho que, salvo engano, é 185, do Ministério da Previdência Social, essa portaria ela foi editada para fazer uma tentativa de mudança desse cenário. Então, nós estamos falando de um programa nacional criado pelo Instituto, pelo Ministério da Previdência Social, e esse programa, a finalidade dele, são boas práticas de gestão, é a certificação dos regimes próprios de previdência. Isso visa assegurar que as melhores práticas de gestão previdenciária sejam aplicadas e venham garantir mais transparência aos segurados e também à sociedade sobre como a gestão dos RPPS ela é realizada. Tudo bem. Só que esse programa ele tem que atender três pilares, né, de acordo com a sua instituição, tá? São os controles internos, corporativa, e também, com a implantação do Progestão, nós vamos ter uma série de benefícios. Por exemplo, a melhoria da organização das atividades e processos, aumento da motivação por parte dos colaboradores, a transparência e a facilidade de acesso à informação, a percepção
das boas práticas, isso em função da padronização, né, que é realizada, reconhecimento no mercado, né, os RPPS, cada um começa a conhecer um ao outro, e de forma que essa certificação vai acontecendo, um vai motivando o outro, e aí, né, sucessivamente, todo mundo começa a pensar em boa prática de gestão nos regimes de previdência. Sem dizer aumento também de produtividade, né, que é muito importante a gente pensar nisso. Muito bem. Analisando a gestão do IPSERV e entendendo que o programa pudesse ajudar ainda mais nas melhores práticas de como gerir bem os recursos do IPSERV, primeiro, nós inserimos o Progestão no nosso planejamento estratégico, né, que foi realizado, né, há uns 2 anos atrás. Juntamente com isso, fizemos a adesão no programa junto ao Ministério da Previdência, considerando, considerando tudo que já implantamos até agora, desde o início, nós acreditamos que ainda esse ano o IPSERV poderá receber o certificado de boas práticas de gestão previdenciária. É o que nós esperamos. Bom, a audiência pública de hoje é para apresentar informações que fazem parte do relatório de governança do IPSERV, e que é um dos itens exigidos pelo Progestão, conforme nós acabamos de falar. Tá? E agora, né, como a gente já deu essa pincelada, né, do que é o Progestão para a gente sintonizar, nós vamos começar a apresentação. E o objetivo principal dessa apresentação é trazer aos servidores e também à sociedade, né, em geral, ou seja, quem tem interesse no Instituto de Previdência, nós trazemos a transparência e estabelecer uma relação de segurança, tá? Também respeito e a responsabilidade com que o Instituto faz a sua gestão, sempre com a finalidade de alcançar o equilíbrio financeiro e atuarial, bem como a sustentabilidade do sistema previdenciário do município de Uberaba. Muito bem. Ô, Maicon, por gentileza, aqui tem um breve currículo, pessoal, né, que nós colocamos. É para quem não me conhece, né, saber da minha trajetória. A minha, a minha formação é em ciências contábeis, tem pós-graduação em controladoria e finanças, tive a oportunidade de trabalhar como controlador da Codal aqui na cidade, né, durante 3 anos. Depois eu atuei como diretor de contabilidade na Secretaria de Fazenda da Prefeitura. Acredito que a maioria já conhece essa minha trajetória. Tive oportunidade também de atuar como docente, né, em 2 faculdades aqui em Uberaba, a Factus e também a Faculdade de Ciências Econômicas. Fui coordenador de curso, né, do curso de Ciências Contábeis, ministrei diversas disciplinas na área financeira e contábil, e atualmente estamos aqui, né, tentando fazer o nosso melhor para a boa gestão do nosso instituto, para que a gente tenha perpetuidade, né, trabalhando esses recursos para podermos prover os benefícios previdenciários. Por gentileza, pode passar o slide. A nossa apresentação de hoje, ela pauta, né, nesses 3 itens, né, a governança corporativa, também os investimentos dos recursos, né, que nós, os recursos que são ingressados, né, mensalmente, e os recursos que nós temos aí acumulados,
também os resultados da avaliação atuarial que nós fazemos anualmente. Por favor, por favor. Com relação à governança corporativa, tudo bem. O IPSERV, ele tem uma história, né? Ele é lá no ano de 2000, quando inicialmente foi instituído o regime próprio de previdência social, através da Lei 190, em novembro de 2000. E isso ele foi instituído como um fundo de previdência, que na época chamava de FUPREM. Acredito que né, quem está nos assistindo aí deve lembrar desse início do RPPS. E logo em seguida, né, no ano seguinte, em 2000, através de uma lei complementar, foi criado o IPSERV, que é uma autarquia municipal que tem por objetivo fazer a gestão desse regime próprio de previdência social. E um dos principais, né, objetivos, né, fazer essa gestão e fazer o pagamento dos benefícios, né, de aposentadoria e pensão de acordo com a legislação vigente. Tá? Por favor, passar. Nós temos na nossa, né, como os nossos pilares, né, a nossa missão, visão e valores. Aqui eu vou passar rapidamente para vocês. A missão é garantir e reconhecer ao servidor municipal, tanto o efetivo como o estável, os seus familiares, né, a concessão dos seus direitos. E a gente tem a visão, né, de ser um instituto referencial, né, no equilíbrio previdenciário, reconhecido por ter uma gestão, né, transparente, humana, participativa, com tecnologia atualizada, para dar melhores condições e informações aos segurados, né? Também seus familiares e os nossos colaboradores internos. E quais são os nossos valores? A ética, a transparência, a efetividade, a competência e o compromisso para garantir um presente sólido, né? Construindo aí um futuro melhor para todos os beneficiários, seus familiares e também os nossos servidores do Instituto, né, que também são, e fazem parte também, né, desse processo, né, desses benefícios daqui a uns tempos. Por gentileza. Bom, aqui é a nossa estrutura organizacional, eu não vou falar cada uma delas, né, mas nós temos aí no topo os conselhos, a presidência, diretora executiva, e aí, né, as outras áreas. Essa estrutura, ela está disponível no nosso site, quem, né, tiver interesse, é só acessar, né, e fazer aí conhecer a nossa estrutura melhor, tá? Por gentileza. Bom, o nosso pessoal. Nós temos a nossa gestão de pessoas, ela é voltada para desenvolver, né, através de treinamentos, capacitação, né, motivando esses servidores e também aperfeiçoar, né, os nossos colaboradores, e o objetivo principal é fazer um alinhamento com a nossa missão e a nossa visão e os nossos valores, conforme acabamos de falar. Como os dados que nós estamos falando aqui, ele é de 2023, esse fechamento, na época a gente tinha 36 profissionais, né? Todos muito bem qualificados, e temos ali alguns servidores que estão na frente do nosso atendimento, né, para atender com excelência, durante esse período de atendimento que é das 8 às 14 horas, embora o nosso expediente ele é das 8 às 18, mas o atendimento especificamente do nosso público é das 8 horas até as 14. Por favor. Bom, e aqui nós temos os canais de comunicação do IPSERV, tá? Nós temos aqui o nosso site, temos também o telefone, o 99977666900, né? Vocês podem, né, quem interessar pode ligar para agendar, para algum esclarecimento,
Enfim, temos também o telefone fixo, que é o 33186900, né? Esse aqui são os nossos canais. Por favor. Bom, vamos falar um pouquinho do nosso site. O site, pessoal, só para vocês entenderem como que foi instituído esse site, antes da gente ter o nosso específico, como que era feito? Todo servidor, qualquer outra pessoa que fosse interessada no nosso instituto, no nosso RPPS, ele teria que acessar o portal da prefeitura. E aí, a gente viu uma grande dificuldade. Por quê? Porque teria que acessar o site da prefeitura, clicar em institucional, e aí apareceria ali uma relação de todas as secretarias municipais, depois todas as entidades indiretas, e o IPSERV era o último lá que aparecia, né, para a gente fazer o acesso. Isso criava uma grande dificuldade, né, para quem fosse buscar algum tipo de informação. Pensando nessa dificuldade e no melhor atendimento do nosso público, tá? Nós criamos o nosso site, tá? Isso com a cara do nosso IPSERV e para atendimento especificamente do nosso público, né? Nós temos, né, pessoas que são aposentadas, né, pessoas com mais idade e que precisa de um atendimento, né, e de um carinho especial. E aí, nós começamos a desenvolver, juntamente com a nossa empresa, né, de tecnologia, a Codiub, o nosso site. Em 2023, ele foi instituído dessa forma que está aqui, nessa tela, embora ele já passou por algumas atualizações, mas o acesso desse nosso site, está aqui, nós temos o endereço, que é https://portal.uberaba.mg.gov.br/ipserve/home. Esse site já leva diretamente para que vocês possam, né, conhecer e navegar aí nos nossos serviços, nas informações que estão disponíveis para todos. Por favor. Bom, falar assim rapidamente, só dar uma pincelada aqui, né? No site a gente tem a nossa história, conta a instituição do IPSERV, que eu já até acabei de falar, que foi criado um RPPS em 2000, depois criamos também o IPSERV, através de uma lei complementar. Nós temos a estrutura administrativa, que é o nosso organograma. A governança corporativa implantada, que é a que a gente vai apresentar aqui, ela já está disponível também no nosso site, nessa abinha de progestão. Acesso de todos os serviços que nós oferecemos aos nossos usuários, tá? Serviços que nós somos, né, que são prestados aqui pelo Instituto. Temos também informações de gestão dos nossos investimentos, né? Toda a composição de carteira, enfim, né? É muito interessante, né, que quem quiser, tá aqui o nosso site, foi desenvolvido pensando no servidor, pensando no aposentado, pensando no nosso fornecedor, para que eles busquem as informações da forma que quiser. Por gentileza. Bom, no nosso site também nós temos aqui um canal que é a nossa ouvidoria, tá? Que é um lugar que a gente disponibilizou para que os nossos usuários, né, os nossos beneficiários, servidores ou quem quer que seja, possam acessar. Eu vou começar primeiro com os elogios, tá, gente? Já deixa as reclamações, né? A ideia é não ter reclamação, mas se quiser fazer reclamação, não deixa de ser um feedback para a gente aprimorar e melhorar ainda mais aí a nossa gestão. Mas aqui nós temos uma plataforma, né? Acessando o site e acessando a ouvidoria, nós temos uma plataforma, ela é bastante intuitiva, que o servidor pode ali fazer o seu questionamento,
elogiar o atendimento, elogiar a gestão se quiser, fazer reclamação mesmo, denunciar, enfim. É só fazer esse acesso, tá? E conhecer. Por gentileza. Temos também no nosso site um código de ética. Esse código de ética, ele também é um dos itens, né, que é exigido pelo Progestão. Ele foi instituído através de uma portaria interna, isso foi em outubro de 2023, e ele trata dos princípios e valores, né, fundamentais que devem ser cumpridos, tá? Como a legalidade, a motivação, a moralidade, enfim, né, alguns outros princípios. Trata também, né, dos deveres e algumas vedações, né, que são impostas a gente, e também trata a questão confidencial das nossas informações, tá? Esse código de ética, ele está disponível no site, quem que tiver interesse é só acessar e fazer a leitura, até sugiro isso para todos, por favor. Temos no nosso site também uma abinha, está dentro do Progestão, uma aba de política de segurança da informação. Essa política, ela também é um dos itens, né, que é exigido para que o RPPS tenha a certificação, né, como órgão que aplica boas práticas de gestão. Na verdade, ele é um documento que vem orientar e estabelecer as diretrizes corporativas do RPPS, né? No nosso caso aqui, do IBSER, para proteger os nossos ativos e também as nossas informações. Então, assim, ele visa garantir que os recursos computacionais e serviços de tecnologia, né, que é da área de TI, sejam utilizados de maneira adequadas. Essa política, ela basicamente é isso, né? É um documento grande. Eu sugiro, né, que quem tiver interesse possa fazer a leitura para entender como que funciona. Por favor. Bom, agora nós vamos tratar sobre os investimentos dos nossos recursos aqui do Instituto, e eu passo a palavra para a Bruna, da Crédito e Mercado, que vai fazer essa apresentação para a gente. Fica à vontade, Bruna. Primeiramente, bom dia a todos. Muito obrigada, Márcio, pelas palavras. Vou falar um pouquinho sobre os investimentos, como foi o ano de 2023, sendo o ano de 2024, tá? As dúvidas a gente deixar para o final perguntar depois, posteriormente. Para quem não me conhece, eu sou Bruna, da Crédito Mercado. A Crédito Mercado tem cerca de 400 clientes com relação a voltados à RPPS, né? Além do mais, além de consultoria, a gente tem outros serviços e também nós somos considerados a maior e melhor aí consultoria de investimentos voltadas à RPPS. Eu, Bruna, sou economista, sou graduada em economia, fiz MBA também de gestão financeira, sou certificada também na certificação de especialista de analista de investimentos, no CEA, na certificação Ambima, e hoje eu irei apresentar aí os investimentos do ano de 2023 para vocês, tá? Qual que é o objetivo da gestão dos recursos do RPPS, né? Além, não é somente atingir aí a meta de rentabilidade, e sim também garantir a manutenção do equilíbrio econômico, financeiro e atual, assim como repassado pelo Márcio, né? E também os princípios de boa governança, da segurança, rentabilidade, solvência, liquidez, motivação, adequação à natureza de suas obrigações, pagar os aposentados e pensionistas, e sempre a transparência
né? Que isso tudo é indicado, a gente tem toda a transparência também disponibilizada no site do Observe. E com relação, se a gente for parar para pensar, por um lado, a gente tem a parte dos ativos, né? Que são as contribuições, e por outro lado, a gente tem o passivo, que são as obrigações que a gente tem de pagar os aposentados e pensionistas, né? Se a gente for parar para pensar, a gente não consegue fechar a conta, né? Somente das contribuições e, por um outro lado, das obrigações que a gente vem a ter com as despesas, né? E por isso que entra a parte dos investimentos, para a gente promover melhores esforços, melhores rentabilidades, para a gente conseguir honrar com os compromissos, tá? Pode passar, por favor. Alocação dos recursos. Aqui a gente tem 3 tipos de segmentos que a gente tange a legislação 4963 e a portaria 1467, que é considerada super portaria. Aqui a gente tem um segmento de renda fixa, o IPSEV estava alocado em renda fixa cerca de 86% aí da carteira, correspondente a 686 milhões aí 700, tá? Com relação à renda variável, tinha uma concentração aí de 10% da carteira. Renda variável se trata de ações, fundos multimercados, que o multimercado, o próprio nome já diz, né? Tem uma diversidade na carteira desses fundos de investimentos. E com relação ao exterior, 2,80% da carteira, correspondente a 22 milhões e 300. No total de 796 milhões 392.907,15, tá? Esse é o patrimônio que encerrou o ano de 2023 para o Observe. Pode passar, por favor. Aqui, a gente precisa ter, com relação a 4963, que é a resolução máxima, tá, da CMN, que é do Conselho Monetário Nacional, essa resolução, ela traz para a gente possíveis desenquadramentos para o RPPS. No ano de 2023, o IPSEV estava totalmente enquadrado, estava em conformidade com a legislação vigente. O que pode gerar desenquadramento? A questão somente de curiosidade pelo fato de estar tudo enquadrado, tudo bonitinho, de acordo com a resolução. Só questão de curiosidade, a gente tem 2 tipos de desenquadramento. O desenquadramento passivo e o desenquadramento ativo. O desenquadramento ativo nada mais às vezes a gente colocou um percentualzinho a mais naquele artigo, determinado artigo, onde permite a minha política de investimentos, que eu vou falar também da política de investimentos, onde a política de investimentos permite até 80% da resolução. Então, eu ultrapassei esses 80%. Então, eu tive um desenquadramento ativo. E desenquadramento passivo também acontece muito. Alguns fundos de investimentos, eles valorizam e desvalorizam. Isso acaba também impactando na nossa carteira e a gente tem que responder à Secretaria de Previdência e os eventuais órgãos fiscalizadores quanto a essas questões, tá? Então, a gente precisa remanejar nossa carteira. Se a gente teve um desenquadramento ativo, então a gente precisa necessariamente movimentar nossa carteira. Tudo tem um histórico, tudo o IPSEV tem que concentrar, tem que analisar os rendimentos, as alocações de recursos, e tudo é colocado em ato. Então, a política de investimentos, já trazendo a política de investimentos aqui para vocês, toda a política de investimento, o RPPS, ele precisa necessariamente fazer todo finalzinho de ano, porque precisa ser aprovada até o último dia útil do ano. O que é a política de investimentos? Nada mais que uma alocação estratégica. O que é alocação estratégica? Por exemplo, meu objetivo é ir para Belo Horizonte, perfeito? Então, meu objetivo é ir para Belo Horizonte. Que caminho eu vou percorrer para ir para Belo Horizonte? Se eu vou de avião, se eu vou de carro, se eu vou de ônibus. Esse caminho que eu vou percorrer é chamado de alocação tática. É o que o RPPS faz no dia a dia, de acordo com as movimentações,
do mercado, do cenário econômico, tá? E o nosso objetivo é a nossa política de investimentos. A gente tem que traçar um objetivo para o próximo ano. Então, no finalzinho do ano, o RPPS precisa necessariamente traçar objetivos para o próximo ano. Então, a política de investimentos, a gente precisa traçar o limite inferior, o limite superior e o nosso objetivo, tá? Então, a gente tem uma certa barreira diante a 4963, tá? Então, a gente precisa traçar os nossos objetivos. Por favor, você pode passar? Aqui é a política de investimento de 2023 na telinha do nosso sistema CIV, tá? Então, aqui são todos os artigos da resolução, aqui somente em renda fixa. Aqui tem todo o artigo 7º da resolução 4963. Conforme eu falei, a gente tem que traçar o limite inferior, a estratégia-alvo e o limite superior. Aquela última coluninha é quanto o RBPS ainda poderia alocar em cada segmento da resolução. Como, por exemplo, o 7.1a, que são investimentos diretos em títulos públicos, né? Ou seja, o RPPS tinha, o IPSEB tinha 7,40% em dezembro de 2023 nesse segmento. E um título público investido diretamente, nós, como pessoas físicas, a gente vai lá no site do Tesouro Nacional, a gente consegue adquirir um título público. Mas tem toda uma nomenclatura, o Comitê de Investimentos do PSEB tem que se reunir para verificar qual que é a melhor distribuidora, corretora, tem que ter toda uma avaliação, né, com relação ao cenário, e também qual tiver ofertando a melhor taxa, é o que a gente coloca de recursos nesses títulos públicos. Hoje, é interessante uma estratégia de títulos públicos, assim como foi no ano de 2023, por conta da abertura da curva de juros. Se a gente for para pensar, a gente tem reunião do Comitê de Política Monetária aqui no Brasil, chamado de Copom, né? Que eles aumentam aí a taxa de juros para poder controlar a inflação. É o que a gente está vivenciando também hoje. Antes mesmo, o Brasil, com reflexos da pandemia, 2022, por exemplo, né? 2021 também sofreu reflexos da pandemia. O Brasil, antes mesmo, ele teve que, até que países mais desenvolvidos, ele subiu a taxa de juros para poder controlar a inflação. Isso significa o quê? Por que ele subiu a taxa de juros? Para a gente, para nós investidores, isso é importante subir a taxa de juros, é bom para a nossa carteira de investimentos, mas se tratando para nós, pessoas físicas, a moeda fica mais cara, a gente não consegue fazer um financiamento, é justamente para poder subir a taxa de juros, para a gente diminuir o consumo, porque o consumo acaba impactando diretamente no nosso índice de inflação, que é o chamado IPCA, tá? Então, justamente, a gente faz esse controle subindo a taxa de juros. E o Brasil, antes mesmo, ele subiu a taxa de juros antes mesmo que os países mais desenvolvidos, e ao mesmo instante ele também desceu quando a inflação já estava mais controlada. E o ano de 2023 foi o ano que os países mais desenvolvidos, assim como os Estados Unidos, não estava baixando aí a taxa de juros. A gente só foi ver a redução da taxa de juros somente esse ano, em setembro desse ano, né? Então, justamente, por conta dessa abertura da curva de juros, que alguns fundos, como, por exemplo, os títulos públicos, assim como as letras financeiras, né, acabam se glorificando por questões que paga IPCA mais 6%, tem casas pagando 7%, então são estratégias interessantes para a nossa carteira, para a gente atingir de fato aí a meta atuarial, tá? Com relação aos títulos públicos, tem uma diferença também com relação aos fundos de vértice, né? Que a gente tem os fundos de vértice, logicamente, são títulos públicos num fundo de investimentos. Lá já no 7.1a são somente títulos públicos, que a gente compra diretamente, tá?
E qual que é a melhor vantagem de um título público? Que não tem aí a taxa de administração, que corrói a rentabilidade, também você pode optar marcação na curva, levar até o vencimento daquele título público, pode optar também marcação a mercado, oscilando de acordo com as movimentações do mercado, a gente pode vir a ganhar também num certo momento. E também o 71B, são fundos exclusivos em títulos públicos. Ou seja, o que significa? Naquele fundo de investimento, a gente só vai encontrar títulos públicos, tá? Assim como os fundos de VETs. E correspondia a 44,55% da carteira de vocês. Tá? Então, esses títulos públicos, o risco é quase zero. Então, todo o ativo, nenhum é livre de risco, tá? Mas tem baixo risco aí para vocês como investidores. Com relação ao 73A, compunha 29% da carteira nesse segmento. O que significa? São fundos atrelados ao CDI, gestão duration, IMAB5, tá? E com relação, por exemplo, às letras financeiras, que é o 74, correspondia aí uma pequena parcela de 0,84%, tá? Que são as letras financeiras. Ou seja, eu estaria emprestando o meu dinheiro para uma instituição financeira, por isso que o PSEB tem que avaliar as instituições financeiras, verificar o rating dessas instituições. O que significa rating, Bruna? Significa que as agências classificadoras de risco, elas dão nota para essas instituições. Ou seja, a gente fala aqueles 3 Azinhos que é chamado, gumertizado, né, chamado de AAA, né, que significa que não corre aí um risco de crédito, né, é mais fácil, a gente fala até brincando, né, é mais fácil o Brasil quebrar do que essa instituição quando tem aí esses 3 Azinhos como classificação de risco, tá? Aqui o artigo 7º, inciso 5, né, que são os créditos privados, tá? Então, vocês detinham aí uma concentração da carteira, 3,68%, tá bom? Pode passar, por gentileza. Recursos de renda variável. Volta um pouquinho, por gentileza, desculpe. Aqui, 86,23% da carteira estava em um segmento de renda fixa, que é um lado mais conservador para a carteira de RPPS, tá? Pode passar, por gentileza. Renda variável, 10,97% da carteira em renda variável. 10% de renda variável. Então, isso correlaciona, por exemplo, fundos de ações. O RPPS ele não pode investir diretamente em ações, somente através de fundos de ações. Então, detinha uma parcela de 6,13% em fundos de ações. Sempre respeitando, tá vendo? Não tem nenhuma sinalização de desenquadramento para a carteira do IPSEB, tá? Então, a gente tá sempre dentro ali do limite dessa barreira, assim como a gente tem a barreira do índice de inflação, né? Nossa meta para esse ano, por exemplo, é de 3%, né? Então, a gente pode chegar a 1,5% para baixo ou 1,5% para cima. Então, a gente tem essa barreira de 1,5% a 4,5% para esse ano. Mas hoje, conforme de acordo com o mercado, com o cenário, principalmente o cenário doméstico aqui no Brasil, né? A gente ultrapassou um pouquinho aí do teto da meta do índice de inflação. Mas isso eu vou falar mais para frente com a carteira de 2024. Com relação a 2023, foi um ano ainda teve reflexos da inflação, né, da pandemia, a gente teve questões quanto à inflação também, principalmente dos países mais desenvolvidos, né, que acabou impactando a nossa carteira. Com relação à renda variável ainda, o artigo 10º, inciso 1, aqui a gente tem 4,66%, que são os multimercados. Como o próprio nome já diz, multimercado tem uma diversidade de ativos nesses fundos de investimento. E por que é importante a diversificação da carteira? Que ao mesmo instante a gente
pode estar perdendo de um lado, pode vir ganhar do outro. Como aquele próprio ditado já diz, nunca deposite todos os ovos numa mesma cesta. A gente não pode ter uma concentração somente em um ativo, algum segmento, tá? A gente precisa, de fato, diversificar nossa carteira, porque a qualquer momento que a gente pode estar perdendo de um lado, pode vir a ganhar de um outro. Assim como o artigo 11º, são fundos de investimentos imobiliários, tá? Todos esses fundos têm um ticker, chamado ticker, que são aquelas siglas que a gente vê na Bolsa de Valores, tá? Então, inclusive, esses fundos de investimentos, eles promovem dividendos, proventos, que a gente fala, como se fossem dividendos para a carteira do RPPS, tá? Então, também são fundos de estratégias semelhantes. Ele é um fundo estruturado, apesar de ser fundo estruturado, ele pode ser vendido aí no mercado secundário por causa do ticker que ele tem na Bolsa de Valores, tá? Pode passar, por gentileza. Assim como no exterior a gente tem uma concentração aí no ano de 2023, falando aí um pouquinho de 9.3, que são os BDRs, tá? Que são os BDRs, são empresas estrangeiras investidas na nossa Bolsa de Valores. Inclusive, a gente está tendo possivelmente aí uma alteração aí na resolução 4963, ainda não foi implementada, né? Mas, com relação ao que a Secretaria subentende se tratando de 9.3? Por serem investidos na nossa Bolsa de Valores, entende-se como se fosse economia doméstica. Então, possivelmente, a gente teria que remanejar a política de investimentos para o próximo ano, tá? Que tudo indica. Cerca de 2,80%, uma pequena parcela aí para o ano de 2023, se tratando no exterior. Pode mudar, por favor. Com relação à distribuição da carteira, que é basicamente um comparativo do ano de 2023 com setembro de 2024. A gente aumentou a exposição em títulos públicos, como por exemplo, tá? Que o investimento, o risco é quase zero para a carteira do IPSERV, tá? Com relação aos títulos privados, aumentamos também a exposição. Gestão duration, a gente deu uma baixada, porque alguns fundos de investimentos de gestão duration, que tem uma gestão mais ativa, que a gente fala, que procura, esses fundos procuram superar o índice de referência, um benchmark, né, que a gente fala, então esses fundos, alguns não estão nem entregando o CDI. Então, justamente para a gente ser mais conservador diante ao cenário que a gente está vivenciando hoje, por isso que houve também essa redução. Com relação ao crédito privado, o IPSERV aumentou a exposição um pouquinho de crédito privado, a resolução permite até 5%, assim como a política de investimentos, então ali a gente está bem próximo a esse patamar. E está trazendo e está atingindo aí a meta atuarial do RPPS. No longo prazo, a gente tem uma exposição aí de 5,29% da carteira em 2023, a gente permaneceu no mesmo patamar, justamente porque curto e médio prazo estão entregando mais resultados para a carteira do IPSERV, tá? Com relação a isso. E se tratando de ações também, diminuiu um pouquinho a exposição, mas é interessante sempre a gente estar, por conta do cenário econômico em si, tá? Mas o que aconteceu no ano de 2023? O ano de 2023 foi bastante volátil para a carteira do RPPS, tá? Então, principalmente se tratando de ações, houve bastante movimentações e chegou ao final do ano, a gente atingiu aí a meta histórica, chegou aos 134 mil pontos da Bolsa de Valores. O que isso significa, Bruna? Traduz isso para a gente. Isso significa a entrada e saída de investidores na nossa Bolsa brasileira, tá? Justamente, a gente também já passou esse patamar da meta histórica esse ano, tá? Mas isso foi enriquecedor para a nossa carteira, se tratando de renda variável para o finalzinho do ano. Tanto que a gente colheu frutos no ano de 2023, já pode passar, por gentileza. Vou falar um pouquinho também de administradores e gestores, depois eu falo da meta. Com relação à distribuição de recursos de administradores, como a gente pode observar,
tem uma maior parcela, tanto para no final de 2023, quanto para setembro de 2024, a maior parcela ainda continua sendo os bancos públicos, né, que é o Banco do Brasil, assim como também a Caixa Econômica Federal, tá? Mas aqui mostra a diversidade da carteira de vocês, não somente em fundos de investimento, em ativos, também como uma diversidade quanto às instituições, né? Para a gente também verificar estratégia com outras instituições. Além do mais, por ter o Progestão, a gente precisa promover editais de credenciamento. O que é credenciamento de fato? Ano a ano, a gente tinha a parte do credenciamento, né? Depois da portaria 1467, passou a ser a cada 2 anos. O que é o credenciamento? Aqui no interior de São Paulo, a gente fala puxar a capivara das instituições financeiras. Porque antes de qualquer aporte, a gente precisa necessariamente avaliar aquela instituição financeira, para ver se ela incorre um risco, por exemplo, um risco de crédito, com aquelas notas que eu mencionei, que é o relatório de rate, por exemplo, ver as certidões daquela instituição financeira, justamente avaliar essas instituições financeiras antes de qualquer aporte. Então, o edital de credenciamento, que é promovido pelo Progestão, então trouxe aí essas instituições. Então, antes de qualquer aporte, a gente precisa necessariamente credenciar. Então, são uma série de documentos que o RPPS tem que entregar para a Secretaria de Previdência e, notoriamente, o RPPS é fiscalizado por órgãos fiscalizadores, assim como o Tribunal de Contas, tá? Então, precisa estar tudo isso bonitinho, numa pastinha ou um documento digital, que notoriamente a gente é fiscalizado, tá? Pode passar, por gentileza. Acredito ser gestores. Gestores, assim como administrador, gestor também a maior parcela é o Banco do Brasil e a Caixa. Trazendo mais uma maneira mais visual, né, para a gente, né, nesse gráfico de pizza, que a gente consegue observar com maiores detalhes, tá bom? Pode passar, por gentileza. Retorno dos investimentos. Olha aqui, queria parabenizar vocês que o ano de 2023 foi de extrema excelência. A gente teve aí um descolamento aí do retorno quanto à meta, né? A gente superou muito bem, 13,51% para uma meta de rentabilidade de 9,64%. Ou seja, o que significa esse gap aí? Significa que a gente ultrapassou aí a meta de rentabilidade no ano de 2023. Então, 2023 foi um ano de excelência, de aproveitamento de... A gente soube mudar os recursos, né, para a gente conseguir aí atingir essa meta. A gente teve uma gordurinha. Sempre quando falam, a gente atingir a meta, vamos dobrar essa meta. E a gente conseguiu com excelência, vocês conseguiram com excelência, com a boa diversidade também nos ativos de vocês, construir esse enriquecimento para o ano de 2023, tá bom? Passando, por gentileza. Aqui no ano de 2022 e 2023, a gente consegue observar a diferenciação, o crescimento do patrimônio aí do RPPS, tá? Do IPSERV. Dezembro de 2022, a gente teve 648 milhões e 500 e 2023, 789 milhões e 900, tá? Quase 790 milhões aí para o RPPS. Então, uma diferenciação de 141.394, 658,67. Aqui não acaba adentrando a taxa de administração, tá bom? Mas, por isso que existe uma diferença do slide que a gente vai ver posteriormente. Aqui, no ano de 2023, a gente tem um patrimônio de 653 milhões para um patrimônio de 796. Aqui já engloba a taxa de administração, tá bom? A gente consegue observar nesse gráfico que a gente só vem numa linha crescente. Isso é bom para a nossa carteira, né? Para a gente conseguir honrar com os compromissos, tá bom? Tem mais slide, Michael? Tem mais slide. Aqui já dando spoiler também no ano de 2024, até setembro de 2024, a gente tem uma carteira, começou o ano com 808 milhões e 500
E setembro de 2024, 918, também sempre promovendo crescimento aí na carteira de investimentos, trazendo boas realocações, né? Eu acho que vocês têm a bolinha de cristal, né? A gente com esse crescimento todo de patrimônio, tá bom? Pode passar, por gentileza. Muito obrigada, agradeço imensamente passar esse período aí da manhã comigo, tá bom? E os questionamentos, cliente dúvida após a nossa. Pode tirar as dúvidas de vocês, tá bom? Muito obrigada, um bom dia. Oi, pessoal. Então, vamos iniciar a parte, né, da gestão atuarial de IPSERV. Vou começar me apresentando para quem não me conhece. Meu nome é Nathalie, sou atuária formada pela URGS, aqui do Rio Grande do Sul. Sou também uma das sócias aqui da Atena. A nossa empresa hoje atende aí por volta, atende boa parte, né, aqui no Sul, em Porto Alegre, na região do Sul, né? Então, nós temos bastante clientes aqui no Sul. Então, posso dizer, uma das maiores também. Além disso, né, também contamos aqui com a da equipe, temos mais duas atuárias, a Michele Dallagnol e a Carla, né? Hoje elas não vão participar porque elas estão num evento em Bento Gonçalves, aqui do Sul, né? Então, seguirei aqui, passarei aqui como que foi a avaliação, o resultado da avaliação atuarial de 2024. Pode passar para mim? Obrigada. Então, é o resultado da avaliação 2024. Utilizamos a base posicionada em 2023, ali dezembro de 2023. Hoje, o IPSERV, tem a segregação de massa, então, o que significa isso? São dois grupos, tem o grupo previdenciário e o grupo financeiro. Então, eu vou começar apresentando primeiro a parte do previdenciário e depois a gente passa para o financeiro, tá bem? Pode passar. Então, qual é o objetivo da avaliação atuarial, né? Eu sei que eu acho que boa parte, isso é normal, tá? É bem comum, as pessoas não saberem, né? Não conhecerem a parte atuarial, por si só, não é uma ciência tão difundida, né? Se analisar a questão de investimento acaba sendo bem mais difundida em todos os aspectos da nossa vida, né? Tanto pessoal como profissional. Já Oi. Já o atuarial não é tanto assim, então, né, a gente vai... Vamos continuar? Tá. Então, né, a avaliação atuarial serve aí, né, serve para a gente estabelecer, né, de forma suficiente e adequada os recursos necessários para a garantia dos pagamentos dos benefícios previstos pelo plano, né? O que isso significa na prática? O IPSERV, né, tem que garantir tanto os benefícios atuais, hoje, né, dos aposentados e pensionistas, né, garantir o valor futuro até o último aposentado, o último pensionista falecer. Esse é um dos objetivos dele. E, além disso, também garantir de quem está na atividade. Então, seriam os ativos, servidores ativos também, né, tem esse objetivo aí do IPSERV em relação a essa garantia para os servidores. Então, qual é o objetivo da avaliação? É exatamente essa. Estabelecer ali, a gente vai analisar, conforme a base de dados, conforme as premissas atuariais, o que se faz necessário para garantir esses valores futuros. Pode passar. Então, quais são os benefícios garantidos, né, pelo RPPS de vocês? Então, são todas as aposentadorias, né, por invalidez compulsória, por tempo de contribuição e por idade. E para os dependentes, né, tem a pensão por morte. Pode passar. Então, assim, como que estava, né, essa aqui seria a visão geral do grupo previdenciário, como é que era a composição dele, né, em relação na avaliação. Então, de ativos, a gente tinha 6.145, aposentados, 443, pensionistas, 134. Então, para o grupo previdenciário, a gente tinha 6.722 segurados. Como é que ele é financiado, né? Então, hoje, atualmente, a gente tem três maneiras de ser financiado. A alíquota doente,
né? Então, é o que o ente paga lá, 14% mensalmente. A alíquota do servidor, né? Vocês mensalmente também contribuem para o fundo. E tem a alíquota suplementar, né? Que hoje não está sendo aplicada. Então, ao total, é 28% por mês, né? Da base de contribuição entra como receita para o fundo. E qual é o saldo financeiro, né, para o grupo previdenciário? Então, é 188 milhões, 0,50, 115 mil, com 75 centavos. Pode passar? Então, aqui a gente já começa a adentrar na parte das premissas e diretrizes atuariais, né? Então, o que são essa parte? Essa parte é bem técnica, então eu vou falar um pouquinho, mas não vou me aprofundar tanto sobre isso, né? Quando a gente faz a avaliação atuarial, a gente tem que ter uma expectativa de vida, né? Por quê? Porque a gente precisa garantir o benefício de vocês futuramente. Então, a gente tem que saber que o servidor do sexo masculino, aposentado, vai viver mais 20 anos, mais 15 anos. Então, a gente tem que fazer uma estimativa de quanto de benefício a gente tem que garantir futuramente. E como que a gente faz isso? Utilizando as tábuas do IBGE 2022, né? Então, a gente utiliza elas para justamente ter ali a expectativa de vida e também a mortalidade, também conseguir prever ali, nesse ano vai prever 1 ou 2 falecimentos, né? Então, isso também conta na avaliação atuarial, é uma das principais premissas. Atualmente, a portaria 1467, ela determina, né, que seja utilizada a última tábua, né? Então, todo ano, o IBGE lança ali a tábua para a gente ser utilizada. Esse ano aí eles não divulgaram, a princípio é para sair em 2023, então a tábua de 2023 vai sair em dezembro, por aí, né? E outro fator de curiosidade, né, que é importante se destacar nessa parte da a tábua de mortalidade, podemos observar lá quando teve a pandemia, né? O que significou o impacto da pandemia em relação à tábua IBGE? A gente tinha uma expectativa que reduzisse, né, naquele primeiro ano ali, a expectativa de vida do brasileiro, porém, não foi isso que resultou, né? Mas já na tábua de IBGE, aí sim, ela reduziu, se não me engano, em 3 meses a expectativa de vida. E aí, o que significa isso para o fundo, né? São 3 meses que não terá que ser pago de benefício. Então, por isso que a tábua de IBGE é um fator bem importante e é uma das premissas atuariais. Além disso, a gente tem o método de financiamento, né, que hoje a gente é pelo IEM, a idade de entrada normal, que é basicamente esse método de financiamento, podemos utilizar como exemplo o saque, o price, né? Então, é um método que a gente utiliza para financiar os benefícios. E em relação ali ao regime financeiro, né? A gente utiliza o regime de capitalização. O que significa isso? Que estamos capitalizando o dinheiro, né? A gente não vai fazer, por exemplo, como é no INSS. No INSS, hoje é por regime simples, né? Então, eles não capitalizam o dinheiro. Tudo que eu contribuo é para financiar a minha aposentadoria. Aqui não. Aqui tem a questão do mutualismo, né? Também é uma das premissas, onde a gente arrecada tudo e capitaliza esse dinheiro, né? Que foi a parte ali onde a Bruna demonstrou a parte dos investimentos e tudo mais. Pode passar. Outras premissas, né? Então, a gente utiliza aí tem a taxa real de juros em 5,17. O que significa essa taxa de juros na avaliação atuarial? A Bruna demonstrou ali, comentou sobre a meta atuarial, sobre a taxa de juros, né? Então, a taxa de juros, nesse sentido, na avaliação atuarial, a gente vai considerar que, num exemplo prático, né, que 5,17 vem do mercado financeiro, né? Então, num exemplo prático, como é que funciona? Eu tenho R$ 100 de benefício, né? Tenho que pagar R$ 100 de benefício para um funcionário, um aposentado. 90 deixa eu fazer a conta aqui. 94,83 é o valor que o RPPS vai ter que garantir, ele vai ter que desembolsar para pagar. Os 5,17, os R$ 5,17 vai vir no mercado financeiro. Então, é isso que a gente considera, né, na avaliação atuarial para
a gente acaba utilizando essa taxa de juros para ajudar, né? Porque a gente não vai precisar pagar os 100%, né? Então, os R$ 100 total, porque 5,17 vem do mercado financeiro. Então, essa questão dessa premissa, ela é bem importante para avaliação atuarial. Então, ela também tem um impacto de inverso, né? Então, quanto maior a taxa real de juros, menor a questão da provisão matemática, dos benefícios. Quanto menor, maior vai ser a provisão, né? Então, como é que a gente também determina essa taxa real de juros? Ela é especificada já pela portaria 1467, eu não posso chegar aqui e dizer, vai ser 10%. Não, né? Então, tem uma metodologia explicada como que vai ser a definição da taxa real de juros. Então, a gente tem lá a duração do passivo, onde é determinada pela portaria, qual é a taxa de juros inicial. E aí, também, se a gente bate as metas, né? Se a gente consegue a rentabilidade superar a meta atuarial, a gente pode adicionar também 0,15 nessa taxa, na taxa real de juros. Tá? Outro fator, né? Então, seria ali o indexador de política de investimento, que é o IPCA. Então, a gente utiliza basicamente na parte da gente definir qual vai ser a outra premissa. Ele é meio que em conjunto, tá? Na taxa de crescimento real de remuneração. Então, a gente utiliza aí o IPCA para aplicar ali no histórico do crescimento real das remunerações de vocês. Como é que funciona na prática? A gente pega, né, os últimos 5 anos do salário médio dos servidores, tira, né, a parte da inflação, que, né, seria o IPCA, e aí a gente determina a taxa de crescimento real das remunerações. O que é essa taxa de crescimento? Todo mundo tem uma expectativa que o nosso benefício, nosso salário aumente ao longo da vida. Isso é natural. Então, a gente tem que prever quanto que o servidor hoje, por exemplo, se o Márcio, né? Vamos supor que o Márcio tem mais uns 15 anos aí de contribuição, de trabalho dentro do IPCER. Então, nesses 15 anos, a gente vai estimar que pelo menos ele vai ter um crescimento real da remuneração dele de 1,50. Então, se hoje é, exemplo, 5 mil, e daí quando for se aposentado é 6.500, então é essa a nossa ideia, né, de ter uma taxa de crescimento real das remunerações. Então, a gente utiliza, né, conforme, né, o passado, a gente prevê conforme o nosso passado, o que aconteceu, né, e a gente faz uma estimativa para o futuro. Então, na avaliação de 2024, a taxa de crescimento real foi de 1,50. Pode passar. Bom, passadas as premissas, né, como que a gente faz a avaliação atuarial? Com o que a gente utiliza, né? A avaliação atuarial, ela é feita com base cadastral de vocês, de todos os servidores, aposentados e pensionistas do fundo. E por que essa base cadastral é tão importante, né? Então, cada pessoa, cada perfil de servidor, cada perfil de aposentado vai ter uma provisão matemática, que seria essa questão do garantir o benefício futuro, né? Então, por isso que a gente utiliza a base cadastral de vocês, né? Então, como é que ela estava em 30/11/2023? Ela não, a gente tem algumas premissas, alguns fatores muito importantes na base cadastral, que são essas que estão em tela, que seria o tempo anterior, né? Então, atualmente, a base cadastral não está tão completa, né? Então, ali o tempo anterior, a gente tinha de 0 a 25% preenchido na base, o que acaba influenciando bastante ali no resultado, né? Além disso, já a data de nascimento de dependentes, né, em relação aos cônjuges, isso já estava mais preenchido. Tinha de 51% a 75% preenchida, o que também é positivo, né? Por que é importante essas informações? Se caso o ativo, né, venha a falecer ou acontecer alguma coisa, a gente já tem lá, né, uma previsão que será definido uma pensão, né, para aquele dependente. E o tempo anterior, qual é a importância dele na base cadastral? A gente, com o tempo anterior, a gente consegue prever qual é o momento que o ativo vai ter a sua aposentadoria, né?
Se, por exemplo, fulano, né? Fulano não tem lá o tempo anterior, não tem 5, e ele trabalhou pelo menos 10 anos antes de entrar para o IPSERV. O que que significa? Quando eu faço a nossa avaliação atuarial, a gente tem uma estimativa de aposentadoria para essa pessoa, né? Só que como a gente não tem essa informação, acaba não casando, né? O que vai acontecer na realidade. A gente projeta que ele vai ficar mais 10 anos ali trabalhando, só que não, ele já contribuiu, já trabalhou, então ele vai pedir aposentadoria antes, né? Então, essa premissa acaba sendo muito importante, né? É um tópico bem sensível, né? Na base cadastral. E, inclusive, né, a gente já conversou bastante ali, nós e a diretoria, sobre isso, sobre a nossa recomendação, né, que seria principalmente fazer o recenseamento previdenciário, né, e que o que hoje já está em andamento, né, já tem uma previsão talvez bem breve de ocorrer, e o que eu posso passar agora, né, de recomendação a mais é que os servidores, né, também auxilie nessa informação de trazer certinho as informações, né, quando ocorrer o censo, porque é muito importante a participação também dos servidores nessa parte, nessa etapa, né, de fornecer realmente os dados certinhos. Então, essa parte já está, essa recomendação já tá tudo certo, né, a princípio vai dar, logo já vão ter a base bem certinha, e aí, assim, o cálculo vai estar 100% fidedigno e real, né, conforme a realidade aí do IPSERV. Já ali nos aposentados é a mesma coisa, mas o foco maior é nos dependentes, né? Então, o cônjuge estava ali de 26% a 50% preenchido e os filhos de 0 a 25%. Que pode ser a realidade de fato, né? Porque os aposentados, se tiver filho, tem que estar com menor de 18 ou 21 anos, e geralmente nessa idade os filhos já estão maiores de idade, então é uma coisa que é normal, assim, né? Só vai quando for feito o censo, aí sim a gente vai ter, de fato, se vai se concretizar os mesmos percentuais, tá bem? Pode passar para o próximo. Bom, então aqui a gente traz um pouco as estatísticas, né, para vocês, como é que tá em relação aos ativos. Atualmente, a gente tinha 1.939 homens, o salário médio 3.950, a idade média 47 anos, a idade média de admissão, 36 anos, e a idade média de aposentadoria, 69 anos. Já as mulheres, né, podemos ver que a maioria, pela nossa expertise, a maioria sempre é mulher, né, sempre são as mulheres, a maioria dos RPS é 70%, 60%, sempre mulher, o que não é diferente daqui. Então, a quantidade de mulheres 4.206, o salário médio, 4.356, a idade média atual, 47 anos, a idade média de admissão, 37 anos, e a idade média de aposentadoria, 61 anos, 65 anos, tá? Aqui também é um ponto bem importante, que eu acho interessante ressaltar, né? Que o salário médio das mulheres está um pouquinho acima do salário médio dos homens, o que não é muito comum, né? Por mais que as mulheres sejam a maioria nos entes, geralmente o salário médio é inferior ao dos homens, tá? E então, em relação aos ativos total, né? Que é somado a base, ele está 6.145 e a folha mensal 25 milhões. Pode passar, por favor. Já os aposentados. Então, havia 122 aposentados no sexo masculino, salário médio 2.746, a idade mínima 37 anos, a idade média 68 anos, a idade máxima 82 anos. Já as mulheres, em maior quantidade, 321, né? O salário médio 2.768. Aqui dá para ver que por mais que as mulheres sejam em maior quantidade, o salário médio ficou um pouquinho acima, né? Bem pouquinho acima do que dos homens. A idade mínima, 33 anos, idade média, 63 anos, e a idade máxima, 82 anos. Então, o total de aposentados é 443, com a folha mensal de 1.200.000. Pode passar para o próximo. Os pensionistas. Então, nós tínhamos 57 homens e meninos, crianças, né, também. Salário médio,
2.272, a idade média, 48 anos, a idade mínima, 9 anos, e a idade máxima, 82. Já as mulheres, 77, né? Salário médio, 2.314, a idade média atual, 50 anos, a idade mínima, 7 anos, e a idade máxima, 83 anos. Então, um total de 134, e a folha mensal, 307 mil. Tá? Então, aqui também a gente consegue observar ali a idade média está bem similar, né? E a idade mínima, né? A base de você usar crianças também, né? E a idade máxima ali, 82, 83 anos. Acima, né? Essa aí já determina ali que está acima da nossa expectativa de vida. Pode passar para o próximo? Então, como é que é? Aqui é uma recapitulação de toda a base de vocês, do grupo previdenciário, como é que ela é distribuída. Então, como eu comentei, né? O feminino é sempre muito maior do que o masculino. 68% é do sexo feminino, 32% do masculino. Em relação ali à distribuição do grupo, né? 91% são os ativos, 7% aposentados e 2% pensionistas. E aí, se a gente fizer uma proporção, né, de ativos sobre aposentados e pensionistas, como é que funciona? Né? Temos, para cada 10 ativos, a gente tem um aposentado e um pensionista. Né? Então, essa métrica, como é no grupo previdenciário, já traz uma boa métrica, né, para o grupo. O INSS, eles determinam, se não me engano, que o ideal seria 3, para cada 3 ativos, um aposentado pensionista. Então, essa métrica, né, tá bem posicionada. Pode passar para o próximo. Então, aqui seria a evolução, né, do grupo dos segurados, da parte do grupo previdenciário, né? Então, deixa eu ver. De 2022 para 2023, né, teve uma pequena redução ali dos ativos, né, de 6.247 foi para 6.145. Os aposentados teve um crescimento de 404 para 443. E os pensionistas também teve um pequeno crescimento de 10, né, de 124 para 134. Pode passar. Então, aqui, né, a gente lista as principais causas do resultado atuarial. Então, quais são elas? A taxa de juros, que eu já comentei inicialmente, né, hoje é 5,17. A tábua de mortalidade, né, para mais atual, IBGE 2022. O aumento médio salarial dos segurados ativos. Se a gente comparar do ano passado, quer dizer, do ano 2022 com a base 2023, a gente teve um aumento de 19,84. Aumento do quantitativo dos inativos, né? Como a gente viu, aumentou ali os aposentados e pensionistas do grupo. Então, esse aumento representou 9,28. Aumento na média do valor dos proventos dos inativos. Esse também é outro ponto, né? Então, de um ano para o outro, a média aumentou ali em 15,37. A redução dos quantitativos dos ativos, né? Que conforme eu comentei, reduziu, né, de um ano para o outro a quantidade dos ativos. Então, foi 1,63. A redução da estimativa da compensação financeira, né? Então, também tem uma redução conforme ali a portaria 1467, que ela vai reduzindo ao longo dos anos, até chegar em 5%, se eu não me engano. Que essa compensação financeira, só para dar uma explicação, é uma receita, né, que o IPSERV busca junto ao INSS, de pessoas que contribuíram lá para o INSS, mas se aposentaram pelo IPSERV. Então, tem que fazer essa compensação, né? Eles passarem financeiramente um dinheiro que está lá de contribuição para o fundo. Mas a portaria 1467 determina algumas premissas para a gente estimar esse valor. Então, por isso que foi uma pequena redução. E além disso, né, a gente teve que inserir algumas premissas, né, ali por conta ali da falta do tempo anterior e um pouquinho também por causa se não me engano, ali em relação aos dependentes, porque ainda a base não está 100% preenchida, né, conforme também, e essa aí também é outra. Todas as coisas que eu estou citando aqui são tudo sempre parametrizado nessa portaria 1467, tá? Sempre tecnicamente parametrizado por lá. Pode passar.
Aqui a gente fala um pouquinho sobre a meta atuarial, né? Também como é que foi. A meta atuarial antes, no ano era IPCA mais 4,86. A gente tinha os rendimentos esperados ali de 62 milhões, porém, os rendimentos foram superiores, né? Chegaram em 96 milhões. Então, tivemos um resultado financeiro bem positivo para o fundo, em 34 milhões. Pode passar. Então, aqui a gente já começa a adentrar nos números, né? Para a gente chegar no objetivo da avaliação atuarial. O objetivo da avaliação atuarial é nos dizer um número que a gente tem que garantir para o futuro. Então, a gente começa pelo menos pelos ativos garantidores, né? Que é a parte dos investimentos. Então, hoje, lá em 31/12/2023, a gente tinha de ativo em 788 milhões, né? Então, eles estavam segmentados conforme aparece em tela, né? Em renda fixa, renda variável, segmento imobiliário e no exterior. Essa parte aí eu vou falar rapidinho, porque a Bruna já foi bem detalhista nessa parte, então... mas, né? Então, para avaliação atuarial, a gente utilizou aí os ativos de 788 bilhões, certo? Pode passar. Então, aqui a gente começa, de fato, a parte do resultado atuarial, né? O que é a provisão matemática dos benefícios concedidos, né? Esse valor que está em tela, ele considera os valores que a gente tem que garantir para os aposentados e pensionistas, né? São benefícios que já foram concedidos. Então, o quanto que a gente, pegando a base atuarial, pegando as premissas, quanto que isso resultou, né, em 31/12 para o IPCA. Então, a gente tem dois fatores bem importantes ali no cálculo, que são o valor atual de benefícios futuros, né, que é a primeira quadradinho ali, em 202 milhões. 202 milhões. O que é esse valor de benefícios futuros? É exatamente isso. A gente pega todos os valores que a gente tem de estimativa que vai ser, né, concedido aos atuais aposentados e pensionistas, né, até ele falecer. Então, a gente tem esses 202 milhões. Podemos considerar que seria um passivo, né, essa parte. Seria mais ou menos um passivo, essa parte, né, dos benefícios futuros. Em contrapartida, a gente tem os valores atuais de contribuições futuras, né? Então, o que seriam essas contribuições futuras? Então, é a contribuição ali acima, se não me engano, acima do teto de vocês, onde o aposentado vai fazendo, né, mensalmente, até também, né, o falecimento dele. E o pensionista também, né? Então, esse valor dá 1.690.000. Então, esse seria uma receita, né, que vai adentrar, e a primeira parte ali, o de benefícios, é o que vai sair. Então, considerando esses dois valores, a provisão matemática de benefícios concedidos hoje é 201.122.561,69 centavos. Certo, pode passar. E a outra conta que a gente utiliza também para saber as reservas matemáticas é a provisão matemática dos benefícios a conceder, né? O que seria essa provisão? Essa provisão é o valor para os ativos, né? O que a gente vai ter que garantir no futuro para os ativos, atuais servidores que estão, né, trabalhando ainda. Então, a gente também tem as mesmas contas, né? Valor atual de benefícios futuros. Então, é 1 bilhão, né? 1.868.604.980,13, né? Então, esse seria o valor dos benefícios futuros, né? Quanto que era mesmo? 6 mil pessoas, né? Dos ativos, se não me engano. Além disso, então, a gente tem ali a valor de contribuição futura também, né? Que hoje os ativos contribuem, né? Então, até a sua aposentadoria, a gente tem aí a estimativa de arrecadar 898.861.783,97 centavos. Então, chegando na provisão matemática de 989 milhões. Então, essas duas contas, tanto a do provisão matemática de benefícios
concedidos e a conceder, quando a gente soma ela, a gente chega na reserva matemática, né? Pode passar? Então, aqui, a letrinha ficou meio ruim ali em cima, mas esse aí é o resultado da avaliação atuarial de 2024. Então, os valores em cima são o que eu comentei, não, a provisão matemática de benefícios a conceder e a provisão matemática de benefícios concedidos e a provisão total, né, que é a soma das duas. Então, a gente tem aí 1.190 com 1.190.865 com 757 mil. A compensação previdenciária também, que é estimada em 125 milhões. O ativo do plano, né, em 797 milhões. Então, a parte azulzinha, a gente considera como se fosse a receita do fundo. É o quanto que vocês têm, né, teriam de dinheiro para pagar a provisão total. Daí, como podemos ver, tanto a compensação e o ativo do plano, elas não são suficientes, né, para pagar toda a provisão total. Né? Então, o que acontece? A gente resulta num déficit atuarial, que seria, né, 207.495.456,38. Então, esse é o resultado do plano previdenciário de vocês. Pode passar? Então, a gente aqui traz também uma evolução anual da avaliação atuarial, né, de 2023 para 2024. Com base naquelas premissas que a gente citou, né, das principais causas, aumentou os benefícios, saiu o ativo, aumentou a quantidade de inativos, né, reduz também a questão da compensação previdenciária conforme a portaria, o ativo do plano aumentou, então daí a gente acaba fazendo uma comparação, né, da evolução de um ano para o outro. Então, em relação ao resultado, ele aumentou, né? É um pouco... eu posso dizer que são raros momentos que a avaliação atuarial reduz, né? De um ano para o outro. Geralmente, quando reduz, é porque teve alguma ação do fundo para fazer esse movimento. Por exemplo, a reforma da Previdência. Né? A reforma da Previdência acaba sendo um dos movimentos que tem esse objetivo, né? Reduzir o passivo atuarial. Então, nesse caso, como de um ano para o outro não teve medidas que mudassem esse cenário, e além disso, teve aquelas outras premissas que acabaram elevando ali o custo, né, a questão do salário, a questão da saída de ativos, a entrada de inativos, então acaba que o resultado atuarial tende a aumentar. Então, de um ano para o outro, aumentou em 30,25. Pode passar? Então, dado que vocês têm um déficit atuarial, o que acontece? A portaria lá, 1467, ela determina que caso tenha um déficit atuarial, o município, né, o ente, ele deve colocar em prática um plano de amortização. Por que serve esse plano de amortização? Justamente, né, para diminuir o déficit atuarial. Precisa de uma receita extra, já que está deficitário. Então, esse plano de amortização, ele é obrigação do ente, né? Então, não é repassado para os servidores aposentados, é do ente, o ente que vai aportar esse dinheiro anualmente para o fundo, né? Então, atualmente não temos um plano de amortização, então por isso que a gente só tem apenas o sugerido, que seria esse plano de amortização. Então, como é que funciona essa telinha que está aparecendo para vocês, né? A gente tem um percentual de 4,30, né, que seria a alíquota para o ente aportar anualmente. Anualmente não, né? Esses valores estão anuais, tá? Mas mensalmente seria feito os aportes. Com base de cálculo de vocês, né? Que a base de cálculo é o quê? Os salários, né? Os aposentados pensionistas acima do teto, então essa é a base de cálculo. A gente aplica o 4,30 sobre a base de cálculo, e aí a gente vai ter a coluna ali pagamento, né? Que seria 14.742.810 no ano de 2024. Além disso, a portaria também determina que a gente coloque juros, né? A gente pega lá o saldo inicial e aplica os juros. O mesmo juros que a gente utiliza para determinar quanto que vai vir do mercado financeiro é o mesmo que a gente também aplica em caso a gente tenha um déficit, né? E além disso, a portaria também determina que esses juros que o
que o pagamento seja superior aos juros, porque senão vai acontecer a mesma coisa que aconteceria na vida pessoal, né? Quando a gente tem um cartão de crédito e a gente não paga nem o mínimo, né? Acaba que a gente vai criando uma bola de neve, né? Os juros vai aumentando, o saldo inicial não baixa e acaba virando uma bola de neve. Então, a portaria também determinou isso, que tem que o pagamento, a coluna ali, pagamento tem que ser superior à tabela juros. Então, por isso que eu não posso ter um percentual diferente, muito diferente disso. Eu não poderia colocar um percentual de 1%, porque ele não pagaria nem os juros, né? Então, tem algumas premissas também determina como que a gente vai sugerir o plano de amortização. Então, o plano, nesse caso, o plano de amortização de vocês iniciaria em 2024 e iria até 2057, né? Esses pagamentos. Que, no caso, a gente chegaria lá no saldo final, que é ali a última coluna, em menos 78 milhões. O que significa esse menos 78 milhões? Que a gente pagou todo o déficit e ainda sobrou 78 milhões. Então, seria essa a explicação do plano de amortização sugerido. Pode passar para o próximo? Então, aqui também a gente coloca ali a comparação das últimas avaliações atuariais, né? 2024 foi o nosso primeiro ano em conjunto aí com o IPSERG atuando junto com vocês. Então, os outros anos, 2023, 2022, eram uma outra consultoria. Então, então por isso que a gente traz esse comparativo, né, para demonstrar para vocês. Mas o que a gente pode observar, né, desses últimos 3 anos? Que o índice de cobertura, que é a última linha ali, ela está aumentando. O que significa isso? Significa que o benefício de vocês ali, os ativos garantidores, né, está crescendo numa velocidade maior do que as despesas de vocês, o que é positivo, né? Quanto esse índice de cobertura, o ideal dele é sempre estar em 100%, que significa o quê? Que eu tenho, por exemplo, se eu tenho 100 reais de benefício, eu tenho 100 reais de ativo garantidor, né? Então, acaba sendo positivo eu tendo, né, o mesmo benefício e a mesma despesa. Significa que está, né, mas está suficiente, né, a cobertura de vocês. Então, nesse caso hoje, se a gente colocar numa analogia, hoje a gente tem um benefício de 100 reais, né, mas a gente só tem uma receita de 67. Está faltando ali ainda, né, 33 reais desse índice de cobertura. Mas, se a gente analisar nos últimos anos, ele vem aumentando, né? Tipo, do 2023 para 2024, teve uma melhora, né, no índice de cobertura, o que acaba sendo bem positivo para o fundo. Pode passar. Então, aqui é um parecer do plano previdenciário, né? É uma recapitulação de todo o processo que a gente, da avaliação atuarial. Então, a gente chegou no final dessa avaliação atuarial com a meta atuarial cumprida, né? Então, o que significa? Se houve um ganho atuarial de 34 milhões, ou seja, o déficit não cresceu esse valor, né? Então, os ativos de vocês aumentaram mais do que o déficit atuarial, em relação nessa questão da rentabilidade e a meta atuarial. A manutenção do custo normal. O custo normal é aquelas alíquotas que eu comentei lá quando eu iniciei, que eram os 14% do ente e os 14% dos servidores. Não tem, então, sugestão de alterar esses percentuais, se mantém para, né, esse próximo ano, que é 2025, né? 2024, desculpa. Além disso, o que a gente tem? A implementação do custo suplementar, né, que eu comentei que eu atualmente hoje não tem um custo suplementar, então teria que ser implementado esse plano de amortização. E, além disso, a manutenção da taxa de administração. Pode se manter o percentual que é aplicado hoje. Pode passar para o próximo. Então, aqui a gente começa a falar, então, do resultado da avaliação atuarial do financeiro, né? Então, o financeiro, ele é de responsabilidade doente, né? A gente acaba segregando as duas bases, né? A base do fundo e o financeiro fica completamente sob responsabilidade da prefeitura, né? Então,
ele não entra na parte previdenciária, ali naquela ação ali do plano de amortização, do déficit, tudo mais, porque são bases segregadas. Pode seguir para o próximo. Então, como é que é o fundo financeiro de vocês? Atualmente tem 989 servidores ativos, os aposentados 1.434, pensionistas 357. O total, né, 2.780. A alíquota, né, essa parte se mantém, fica igual, né? Então, fica 14% para o ente, 14% do servidor, e não tem alíquota suplementar, e se tivesse, seria só um aporte financeiro que se fala, não seria uma alíquota suplementar. E o saldo financeiro é 1.941.302 mil. Pode passar para o próximo. Então, aqui a gente já começa direto nas estatísticas, porque as premissas acabam sendo iguais, né? Então, a gente só vai passar em relação às estatísticas da base cadastral de vocês. Então, de ativo, 506 eram homens, o salário médio, 5.668, a idade média atual, 59 anos, a idade média de admissão, 28 anos, e a idade média de aposentadoria, 64. Em relação às mulheres, 483, né, mulheres, salário médio, 5.649,75, a idade média atual, 57 anos, a idade média de admissão, 27 anos, a idade média de aposentadoria, 59 anos. Então, o total aí da base dos ativos é 989 servidores, né? E a folha mensal, 5.596.890,43 centavos. Pode passar para o próximo. Já os aposentados, né? Aqui a gente começa a ver a questão da diferença, né, em relação a ter bem mais mulheres do que homens, né? Então, aqui é o dobro, praticamente mais que o dobro. Então, os homens têm a quantidade de 424 aposentados, salário médio 4.514, a idade mínima 45 anos, a idade média 72 anos, a idade máxima 104 anos, né? Então, acho que o servidor mais velho do IPSERV, 104 anos. A quantidade, em relação à quantidade, mulheres, 1.010 mulheres, salário médio 4.715,31, a idade mínima 43 anos, a idade média 67 anos e a idade máxima 93 anos. Nesse caso aqui é bem peculiar o fato de ter o homem, né, com a idade mais avançada do que a mulher, o que não é muito comum, né, nos grupos, né, que a gente analisa, geralmente sempre as mulheres têm a idade máxima maior do que os homens, mas, né, no fundo de vocês é o contrário. Então, o total de aposentados, 1.434, e a folha mensal, 6.064. Aqui vocês podem observar que a folha mensal dos aposentados é superior da folha dos ativos, né? Pode voltar um, por favor? Só para a gente mostrar. Ó, claro, né, tem bem mais aposentados, né? Os ativos têm 989, né? E 5,5 milhões. Já os aposentados, aí pode ir para frente, por favor. Tem um pouquinho a mais, umas 500 pessoas a mais, né? E aumenta, obviamente, ali a folha mensal, mas acaba sendo também, podemos observar aqui, o que a gente pode observar disso, né? Que os ativos, acaba sendo hoje, é mais uma receita que entra, não tem uma despesa com os benefícios, né? Já aposentados, a folha mensal é a despesa do fundo, né, em relação a isso. Pode passar para o próximo? Então, em relação aos pensionistas, aqui também, ó, demonstra novamente que as mulheres, boa parte, né, a maioria no grupo. Então, em relação aos homens, a gente tinha 80 homens, né, meninos também. Salário médio, 2.668, a idade média atual, 65 anos, a idade mínima, 15 anos, e a idade máxima, 93. Já as mulheres eram 277, o salário médio, 2.790, a idade média atual, 68 anos, e a idade mínima, 13 anos, e a idade máxima, 67. Ó, aqui já começa o que é mais comum que a gente vê, né? O grupo das mulheres sempre ter ser a detentora ali da pessoa que tem a idade mais avançada do grupo.
né? Então, 97 anos, enquanto a partir dos homens, 93. Então, o total de pensionistas, 358, e a folha mensal, 987 mil. Pode passar para o próximo? É isso aí, então. Pensei que tinha ali a parte do resultado atuarial. Não apareceu, né? Será que faltou? Márcio, tu lembra se eu tinha colocado a parte... Parece que eu tinha colocado, não? O resultado? Deixa eu ver. Uhum. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Pensei que eu tinha colocado o resultado do... Só se faltou, eu mandei, mas acho que talvez tenha faltado, então. São... Eu queria ter me passado essa informação. Eu queria mostrar para vocês como é que ficou o resultado. Não, eu que me passei. Bruna, tu consegue... Não sei quem é que está compartilhando, que daí eu posso compartilhar que eu tenho aqui. Não sei se é uma de vocês, que daí eu poderia compartilhar o que eu tenho aqui também. Pronto, eles já tiraram, você pode compartilhar. Acho que vão Deixa eu ver. autorizar. Uhum. Eu vou abrir o relatório de vocês, porque eu vi que está faltando mesmo na apresentação. Também é importante salientar ali que hoje o relatório de vocês da avaliação atuarial está disponível no site de vocês. Então, qualquer pessoa, né, pode entrar lá e ler o relatório, entender um pouquinho mais da parte atuarial, né? Sei que não é um assunto assim, vou estudar sobre atuarial, mas acaba sendo aí uma demanda interessante para quem quer se aprofundar mais na parte de gestão previdenciária, entender mais sobre o fundo, né? Só deixa eu abrir aqui o relatório, que daí eu já compartilho o resultado. Só um minutinho. Relatório financeiro. Compartilhar. Vocês estão vendo a minha tela? Deixa eu ver. Sim. Tá vendo? Avaliação? Tá. Vou passar aqui para... Então, eu passei ali inicialmente só sobre a base cadastral da parte do financeiro, né? Então, eu vou passar qual que ficou o resultado para vocês. Aqui realmente faltou ali na apresentação, eu não me passei na hora de repassar a informação para a Bianca ali das apresentações. Deixa eu só passar aqui. Bom, então, a gente tinha começado ali a questão dos ativos garantidores, né? Deixa eu ver. Tá. Os ativos garantidores, então, é aquele 1.941. Então, tá, hoje, a informação que a gente recebeu que estava tudo alocado em renda fixa, né? Então, mais para baixo aqui na avaliação atuarial, a gente tem as provisões matemáticas de benefícios concedidos, a mesma coisa que a gente apresentou ali dos quadradinhos do valor atual de benefício futuro, o valor atual da contribuição futura. Isso não muda, né? Para ambos os grupos é a mesma metodologia, é o mesmo cálculo. O que vai mudar é somente a gestão de quem que faz a gestão daquele grupo. O grupo previdenciário é do IPCR, o grupo financeiro é da prefeitura. Então, a gente tem aqui, deixa eu passar aqui direto para o resultado, né? Então, o resultado atuarial do fundo financeiro, a gente tinha uma provisão matemática de benefícios a conceder de 811 bilhões, né? De benefícios, de provisão matemática de benefícios concedidos, né? Que já estão, que seriam os aposentados e inativos, né? A provisão deles seria 1 bilhão 168 milhões 418 mil. Então, uma provisão matemática, né, que seria a soma desses dois aqui de cima, né, então seria 1 bilhão 859.
A gente também tem a compensação financeira que é buscada junto ali com o regime geral. Então, a compensação financeira estimada é 116 milhões. E o ativo do plano em 26 milhões. Por que que está diferente, né? Porque tem a questão da dívida, né? Que a gente fala, do parcelamento da dívida. Então, também aqui é somado junto essa receita que, né, que o ente faz. Então, o resultado atuarial, né, apenas do grupo financeiro seria 1.636.550, não, 1.636.564.000, né? Então, esse seria o déficit, né, que a gente fala do grupo financeiro de Uberaba. Então, o que que acontece com esse resultado, né, atuarial aqui? O ente, né, acaba aportando mensalmente os valores que faltam para fazer, né, o equilíbrio dessas contas. Então, não há um plano de amortização, né, previamente determinado pela gente, sugerido, porque, né, o ente que faz esses aportes, né, essa compensação ali para não deixar ele tão deficitário, né, mensalmente. Mas então seria somente essa parte aqui, né? O que faltou seria realmente o último slide ali da apresentação. Deixa eu... Vou parar de compartilhar aqui. Então, eu não sei se o pessoal tem mais alguma dúvida em relação ao que foi explanado, né? Se tiver. A gente agradece aí a parceria junto ao Márcio, né, a Bianca também, que sempre, o pessoal do RH também, sempre muito solícitos, né, quando a gente demanda alguma coisa, né, com vocês. Sei que às vezes não é fácil, mas a gente agradece mesmo. Eu espero que vocês tenham gostado da explanação. Se vocês tiverem alguma dúvida também, a gente fica à disposição. Né, e só para informação, esse próximo ano a gente seguirá como sendo a consultoria de vocês, né? A gente fica muito feliz com isso, que a gente consiga aí trilhar um bom caminho, uma boa parceria juntos, que a gente consiga também, né, cada vez mais cultivar, né, a gestão previdenciária que vocês estão buscando agora, né, com pró-gestão, que é essencial para todo o fundo, né, é essencial que tenha a questão do pró-gestão para, né, como o Márcio tinha comentado inicialmente, é um passo para a modernização do fundo de vocês, e que só tem a ganhar, com certeza, né? Mas é isso, então. Não sei se tem alguma dúvida. Não vi se tem no chat. Não, não tem nada. Tá no mudo, Márcio. Oi. Bom, nós só temos que agradecer pela apresentação da Bruna, da Nathalie, apresentação brilhante, tá? Acho que foi bastante esclarecedora, né, aí para todo mundo, acredito. E, bom, eu acredito que agora finalizamos, né, a nossa apresentação da audiência e vamos abrir aquele momento, né, se porventura alguém tiver alguma pergunta, algum esclarecimento, aí a gente vamos deixar aberto aí uns 15 minutinhos para que façam essas perguntas. E aí a gente vai, né, na medida do possível, respondendo. Alguém, alguém gostaria? Bom dia a todos. Tudo bem, Márcio? Bom dia, Maria Cláudia. Saudade, viu? Saudade de vocês também. Eu tenho um comentário e uma pergunta. O comentário é que a Bruna, do Crédito e Mercado, né, disse que a gente parece que tem uma bola de cristal nos investimentos. A nossa bola de cristal se chama Jumes e Ara, né? E o Comitê de Investimentos, graças, né, em Com conjunto com certeza. ela. E a pergunta é mais para você mesmo, Márcio. Como Hum. tem um déficit atuarial e é necessário, será necessário uma alíquota complementar? Já houve essa conversa com a prefeitura, com o ente, para que esse complementar, quando vai começar, qual porcentagem, se vai seguir a recomendação do cálculo ou se vai aportar jamais, porque a gente sabe que
que o cálculo atuarial ele aumenta a cada ano, né? O déficit aumenta a cada ano, é muito difícil acontecer algum fato que faça isso modificar. Levando-se em conta que o nosso ente, ele paga muito pouco para o IPSERV, que é 14%, sendo que ele paga com 21% para o INSS, né? Então, houve alguma conversa entre você e o ente, por enquanto? É só isso, tá? Tá joia. Maria Cláudia, obrigado aí pela pergunta. Esse resultado, na verdade, né, você fez parte desse resultado aí. Claro que temos que enaltecer, sim, a competência, né, e o trabalho que é desenvolvido pela Ju, pela Bianca, aliás, por todos nós, né, que fazemos parte do comitê, e também a participação ativa, né, que os conselhos tiveram. Então, o resultado, na verdade, ele não é de um, né? O resultado ele é da equipe, né? E quem ganha com isso é o Instituto, é o regime que ganha, né? Que foi apresentado aqui. Esses resultados de rentabilidade, né? Eles contribuíram ali para que o nosso déficit, né, não fosse maior do que já é. Mas é isso. Com relação, Maria Cláudia, a essa alíquota suplementar, sugerida pela empresa Atena, né, através da Nathalie e a equipe dela, que está no relatório, tá? Nós já passamos sim, foi encaminhado para o gabinete da prefeita e pedimos uma reunião para que a gente possa tratar desse assunto, tá? Que é um assunto extremamente importante. Ele tem que ser, esse plano ele precisa ser revisto, sim. Percebemos aí na apresentação da Nathalie que essa taxa ela representa aí uma média de 14 milhões de reais, né, que poderia já estar sendo auferido aí no fundo, né, para que a gente pudesse capitalizar esses recursos. Mas, assim, eu acredito que tão logo tivemos aí nessa questão de processo eleitoral, e isso acaba que dando uma atrasada em alguns projetos, em algumas ações, né, que precisa avançar. Mas eu acredito que tão logo a gente vai sentar, né, com a equipe financeira lá da Secretaria de Fazenda, administração, gabinete da prefeita, com a prefeita, e todas as pessoas envolvidas também aqui do Instituto, para a gente tratar desse assunto, tá? Mas foi, inclusive, foi oficiado isso por escrito, tá? Nós temos processo aberto pedindo, né, essa avaliação. É isso. Agradeço, Márcia, muito obrigada. Mais alguém? Márcia, eu só vou responder ali o que está vendo no chat, né? A Bruna Bruno, desculpa, Bruno Lemos. Perguntou por que no CADPREV o parecer não veio incompleto no DRA. Né? Acaba sendo que o parecer no DRA em si acaba sendo só um resumo, né? O que vai estar mais aprofundado realmente é o relatório, né? Esse relatório que eu coloquei em tela, para vocês ele é dividido em dois, né? Tanto o plano previdenciário e o financeiro. Então, ali tem todas as informações, a questão dos benefícios, né? Então, a questão das premissas, o que foi utilizado, como é aplicado, né? Então, tá bem mais detalhado, né, no relatório em si. O DRA, né, que é o demonstrativo do resultado da avaliação atuarial, ele realmente acaba sendo um resumo de todas as informações que consta no relatório. Né? Então, por isso que ele acaba sendo um pouquinho mais resumido em relação a essas informações. Tá bem? Tudo bem. Ok, pessoal? Podemos encerrar, então? Tá, então vamos lá. Como a gente não tem mais perguntas, acho que podemos encerrar a nossa audiência pública. Eu acredito que foi um momento único, né, que nós tivemos hoje e de oportunidade. Essa audiência pública, ela faz parte de um programa que nós instituímos aqui, que é a educação previdenciária, exatamente para que possamos ter a continuidade de fazer essa apresentação
pelo menos uma vez por ano, para fazer essa prestação de contas. Não no final do ano, a gente quer que isso seja estabelecido uma data logo após o encerramento do exercício, encerramento dos relatórios, né, de avaliação atuarial, para que o servidor, seja ele ativo, inativo, a sociedade em geral, possa ter uma informação mais próxima, né, da realidade das informações. Agradeço a todos que participaram, que estiveram presentes na nossa audiência pública. Foi uma audiência pública que foi muito bem preparada pela equipe nossa, né, aqui do Instituto. E não é fácil, né, gente, trabalhar informação pela equipe financeira da Crédito e Mercado, que com muita competência também, teve todo esse apoio, todo o auxílio, né, para que essa apresentação fosse possível. Nathalie também com a sua equipe, né, muito competente. Nós só temos que agradecer. Eu acho que hoje, nessa audiência, a gente sai daqui, né, com conhecimento, né, com os recursos que nós estamos colocando à disposição, e é realmente tratar o nosso regime próprio de previdência social, que é gerido, né, pelo IPSERV, e que a gente possa, né, no futuro, estar mais próximo do servidor, levando informação, trazendo a transparência. Acho que isso é que é importante. Uma gestão qualitativa, ela é feita dessa forma, né? Você colocar e dar oportunidade, né, para que as pessoas possam participar também. Acho que é muito importante. Acho que o Progestão é um grande programa e ele tem feito muito a diferença em vários municípios, né, no Brasil. A gente sabe que a coisa é muito lenta, aquela, né, você vê, um programa que foi instituído em 2015 e ainda tem muitos municípios que ainda nem fizeram adesão, que está lá engateando, mas eu acredito que logo, logo, né, com a iniciativa, né, de cada município, um vai motivando o outro, e logo, logo está todo mundo aí com seus RPPS, chegando no equilíbrio necessário, né, para poder pagar as aposentadorias e as pensões dos nossos servidores e trazer tranquilidade para todos nós, né? Também sou efetivo, e é isso que a gente deseja, a tranquilidade, saber que o regime está em boas mãos e que ele tem planejamento e que a gestão é uma gestão boa, que pensa no futuro. Agradeço a todos, muito obrigado. Márcio, só auxiliando um pouco vocês aqui, tá? O Bruno perguntou aqui, tá tentando falar pelo microfone, mas não conseguiu, tá? Se há um plano de capacitação aos servidores efetivos do IPSERV, né? Eu posso, a resposta obviamente vai ser final, a tua resposta, né? Mas só para dar uma introdução, né? A parte ali do pró-gestão, inclusive o pró-gestão, ele já determina, né, essa parte da educação previdenciária. Ele é um dos pilares, né, do pró-gestão, ter a educação previdenciária. Inclusive, né, a audiência pública acaba sendo também uma capacitação, né? Aqui está sendo várias informações difundidas, mais detalhadas, né? Claro, né? Com certeza. Um curso, né, onde a gente pega o beabá da coisa, vai ser também tão quanto aproveitoso, né, para vocês. Mas eu vou deixar o Márcio responder essa parte, que eu acredito que vocês devem ter aí, provavelmente, planos para a questão da educação, né? Sim, com certeza. Nós temos o programa de educação previdenciária. Logo, logo ele vai estar no site, tá? E, assim, necessariamente, quando a gente fala, né, de qualidade de gestão, o servidor, né, todos os servidores, inclusive o servidor que é aquele que carrega o piano, né, que está aqui no IPSERV, necessariamente precisa ser capacitado, né? Se a gente quer qualidade e quer uma boa gestão, nós temos que pensar nisso. Nós temos um plano de ação que foi elaborado, já está no site, inclusive, e nesse plano de ação nós já tivemos ações mesmo de capacitação de servidor. Tá? Isso já existe e já está sendo colocado em prática. Tá? É isso.
Eu acho que é isso. Ok? Bruno, se tu tiver mais alguma dúvida, eu vi que tu não tá conseguindo falar pelo microfone, né? Ó, tem mais uma questão. Ele tá mandando ali no chat, não sei se tu tá vendo, Márcio. Mas essa questão aí da educação é realmente bem importante, tanto que a própria portaria, né, já está determinando aí a certificação, né, o pessoal que Sim. está no IPSERV, né, de ter a certificação justamente para isso, para vocês não ficarem apenas aceitando a opinião ali das consultorias, né. Então, é bom que vocês tenham esse conhecimento justamente para nos indagar, nos perguntar, mas por que é assim, não desse jeito, né? Então, fica uma troca muito mais aproveitosa, né? Isso aí, gente. Ah, não sei se o Bruno vai mandar ali. Não mandou. Não, mas o Bruno tá aqui com a gente. Qualquer coisa também a gente senta aqui depois e conversa sobre isso. Tá. Ele mandou mais uma pergunta. Nossa CRP, qual a motivação de continuar judicial, uma vez que percebe vem efetivando correções corretivas com êxito? Ah, posso falar sobre isso aí? Vai lá, pode ir. Tá, bom, o CRP do IPSERV, desde 2018, salvo engano, acho que a partir do mês de junho, ele vem sendo, de forma, né, através de liminar, né, de forma judicial, mas, assim, na nossa gestão, na gestão atual, quando nós chegamos, nós encontramos uma série de inconsistências e uma série de obrigações acessórias que não vinham sendo abastecidas no CADPREV. Né? Isso aí a gente já conseguimos regularizar, eu diria aí que, sei lá, uns 80%, 90%, ainda está em processo, tá? Essa, essa atualização, mas não é só isso, né? Nós temos alguns fatores que ainda que não dependem só do IPSEG, que um é a questão da previdência complementar. Tá? A previdência complementar foi instituída pelo município, porém ela não está vigente ainda, né? Mas está em andamento, está com edital para ser emitido parecer jurídico pela Procuradoria-Geral do município. Eu acredito que logo, logo esse parecer deve sair para fazer a seleção, né, e o termo de adesão da entidade fechada de previdência complementar. Então, isso aí já está em andamento, que é um dos itens, né, que impede o CRP administrativo, tá? E o outro é o que a gente falou, né, Natália, você acabou de colocar aí, que é mostrar para a Previdência que nós estamos preocupados e com ações, né, efetivas para fazer o equilíbrio atuarial, tá? Que Exatamente. é esse plano de amortização que a gente precisa, né, sentar Implementar. mesmo e fazer. Eu acredito assim, que o nosso CRP, logo, logo, a gente consegue ele administrativo. Não está longe, tá? É Mas é isso isso. aí, realmente. A questão do plano de amortização é um dos fatores também ali que acaba, às vezes, impedindo, né, o CRP ser de forma administrativa, né? Porque como tem um déficit, tem que ter um plano de amortização. E daí, se não tem um plano de Isso. amortização, né, a entidade, a SPREV, enfim, né, entende que não Exatamente. está ali promovendo o equilíbrio financeiro e atuarial do fundo, né? Mas como o Márcio realmente colocou, às vezes não depende, né, da gestão deles, né? Porque depende, né, de passar uma lei, dos vereadores, né? A gente já teve aqui casos aqui no Sul onde a gente recomendou que seja alterada a alíquota, né, do plano de amortização, e quando ia para os vereadores votarem para aprovar a lei, não votavam, não aprovavam, né? Então, a gente já fez uma série de ofícios também falando sobre isso, como que a parte ali do ente, dos vereadores, são importantes também para auxiliar nessa parte da busca do equilíbrio financeiro e atuarial do fundo, né? E não depende apenas do Márcio emitir o parecer, não depende apenas nós aqui como Atena, né, atuarial, fazer nossa recomendação. Tem que também ter a contrapartida, né, das entidades aí que fazem, né, a aprovação das leis e tudo mais, né? Então, mas eu acho que é isso.
Logo, logo vocês vão estar 100% lá no CRP, logo, logo vão ter o Com Progestão certeza. e vão ser um exemplo. O Logo, IBCR logo. está no caminho certo. Isso aí. Nathalie, muito obrigado. Obrigado, Bruno. Obrigado a todos. Obrigado, Bruno, pelas perguntas. Maria Cláudia pela Obrigada. pergunta. E até a próxima. Certo, obrigada Até também. a Até mais. próxima. Obrigada.